Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano Coelho, estou aqui para passar para vocês um roteiro do recurso de revista. É um resumo do que a gente trata lá no nosso treinamento Seja um Expert em Recurso de Revista agora. Então a primeira questão que a gente passa para o pessoal, eu tenho que pensar, olha, a decisão é atacável por recurso de revista? Porque na forma do artigo 896 caput da CLT, o recurso de revista é cabível contra acórdão de TRT proferido em recurso ordinário. Então não pode ser uma decisão monocrática do desembargador, não pode ser um acórdão proferido em ação de competência originária do TRT. Necessariamente tem que ser um acórdão proferido no recurso ordinário. Claro que vai caber também do acórdão proferido no agravo de petição, né? Ou o desembargador deu uma decisão monocrática no RO, a parte entrou com agravo e com isso provocou o conhecimento da turma, né, a respeito. Aí cabe o recurso de revista do agravo em recurso ordinário. De agravo de instrumento não cabe, né? Se o juiz de primeiro grau trancou o RO e a parte entrou com a RO e o agravo de instrumento foi negado o provimento, segundo a súmula 218 do TST, não cabe recurso de revista contra a decisão proferida em agravo de instrumento. E, naturalmente, eu tenho que ver as hipóteses, porque se for um processo de execução de sentença ou um processo submetido ao rito sumaríssimo, as hipóteses de recurso de revista são mais estreitas. A segunda pergunta que eu tenho que fazer, olha, as premissas fáticas que amparam a minha tese, elas estão assentadas pelo regional, porque se o regional não analisou aquele fato que é imprescindível para minha tese jurídica, eu tenho que entrar com embargo de declaração. E se o tribunal insiste na omissão, no meu recurso de revista, necessariamente eu vou apresentar uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, invocando violação ao 93.9 da Constituição ou outro dispositivo que trate do dever de fundamentação da decisão judicial. Porque se é a premissa fática, não é possível, já que o TST não pode reexaminar fatos e provas, segundo a súmula 126 do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho que indagar, a minha tese jurídica está pré-questionada? Ou seja, a matéria que eu quero levar para o TST, ela foi enfrentada pelo Tribunal Regional do Trabalho? Porque se não foi, eu também precisaria interpor embargos de declaração para fins de pré-questionamento. E nesse caso, mesmo que o tribunal insista na omissão acerca do exame da tese jurídica, a minha tese está fictamente pré-questionada e eu posso, nessa situação, aviar o recurso de revista. E além da matéria estar pré-questionada, eu tenho que provar que está pré-questionada, que seria indicar, transcrever os trechos do acórdão recorrido que demonstram o enfrentamento da matéria pelo regional, né? Então, no nosso treinamento, a gente dá algumas dicas de como é que eu faço essa transcrição. Eu vou ter que lembrar qual que é o prazo para interpor o recurso de revista. 8 dias, tá? 8 dias úteis a partir da reforma trabalhista, né? E observando que o prazo no processo de trabalho sempre é contado a partir da ciência, né? Da decisão, que seria a própria publicação do acórdão, né? Outra indagação que eu preciso fazer é se será necessário o preparo, que preparo no processo de trabalho, vocês sabem que envolve custas e depósito recursal. Então, para o recurso de revista, eu tenho que verificar se houve o pagamento das custas já no RO, se houve majoração da condenação e das custas, que eu precisaria complementar, né? Ou se não houve o pagamento na primeira instância e isso incumbe a mim, eu vou fazer esse recolhimento. Em especial quando há, por exemplo, inversão da sucumbência da primeira para a segunda instância. E além disso, se houver condenação pecuniária na forma da súmula 161 do TST, será necessário o depósito recursal. É um depósito para cada recurso interposto na forma da súmula 128 do TST até o limite da própria condenação, né? Então, eu vou verificar se tem esse depósito já que alcança o total da garantia do juízo. Se não tiver,
eu farei um novo depósito. A partir da reforma trabalhista, esse depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Aí tem uma série de discussões acerca desse seguro garantia que depois a gente grava um vídeo sobre essa matéria. Eu preciso ficar preocupado ainda com a questão da fundamentação, porque o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária e extremamente técnico. É um recurso de motivação vinculada, ou seja, além das matérias estarem pré-questionadas, eu preciso observar o princípio da dialeticidade, ou seja, da fundamentação do recurso de acordo com a súmula 422 do TST. Eu preciso impugnar cada um dos fundamentos jurídicos que amparam a decisão. Então as horas extras foram deferidas por 2 fundamentos jurídicos autônomos, eu preciso impugnar os 2 fundamentos no recurso de revista, porque se sobreviver a decisão se mantém, seria nesse sentido. E eu vou ter que observar também, quanto ao dever de motivação, o artigo 896, parágrafo 1º A, 2 e 3 da CLT, que fala que eu tenho que fazer o chamado cotejo analítico, né? Ou seja, eu tenho que explicar a norma jurídica que eu estou invocando, que foi ou violada ou cuja divergência jurisprudencial eu estou apontando, e eu preciso explicar de forma analítica, né, confrontando o acórdão regional para demonstrar em que medida houve a divergência jurisprudencial ou houve a própria violação do dispositivo de lei ou da Constituição Federal. Eu preciso observar ainda se eu tenho procuração nos autos, né? Tendo em vista que é uma exigência do recurso, de qualquer recurso, que o advogado que assine eletronicamente a peça de recurso, no nosso caso o recurso de revista, tenha procuração nos autos. Então é isso, pessoal, reforço o convite para que vocês participem de uma das nossas turmas do treinamento Seja um Expert em Recurso de Revista agora. Até a próxima, pessoal!